Fala, amigo da Bastão, tudo bem com vocês? Videozinho de hoje, estou aqui no meio do salão para mostrar uma coisa muito interessante que a gente tem e falar um pouquinho desse acessório. Aqui a gente está com jack plate elétrico, meus amigos, modelo hidráulico aqui da Boss Machine. O que isso traz de vantagem e desvantagem? Será que vale a pena realmente? Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Bastão, tô gravando com o microfone aqui perto para o áudio ficar um pouquinho melhor, né? E o que acontece? A gente tem alguns modelos, eu tenho um modelo de jack plate, power lift, como vocês queiram chamar. Tradicionalmente a gente chama os modelos mecânicos de power lifts, né? E os modelos que a gente tem aqui elétrico e tudo mais de jack plate. Esse modelo aqui tá com uma bateria de 105 ampere náutica da Moura, tá? Esse motorzinho aqui eu montei para vocês só para fazer brincadeira, não montei só para fazer vídeo, tá? Isso aqui a gente vai ter a feira náutica que a gente tem começando amanhã aqui no Amazonas Offshore Naval, né? E vai ser exposto, né, o pessoal que vai vender. Eu acredito que a gente também vai ter a representatividade para vender os Boss Machine, então pode ser que já tenha novidade logo, preço, tudo mais para esses jacks aqui de excelente qualidade. Com isso a gente vai levar um 250 Cipro e um cavaletão desse aqui, né, para mostrar bastante coisa, né? O que ele tem de funcionalidades o jack plate comparado aos modelos tradicionais? O modelo tradicional, na verdade, o modelo mais básico que a gente tem de jack plate, ele tem justamente um ponto principal, que é justamente esse fator aqui, afastar o motor da popa da embarcação. Você, por exemplo, pode comprar somente um afastador. O que isso vai fazer? É meio que a ideia do cavalete fixo que a gente coloca nas embarcações. Ele tira aqui, finge que isso aqui é a popa da embarcação. Ele vai afastar o motor. A gente tem que levar em consideração uma medida que a cada 4 polegadas que o motor é afastado, você sobe 1 polegada. Então, a cada 4 polegadas que o motor tem de distância aqui, esse aqui é um jack de 6 polegadas de distância, na teoria eu posso levantar o motor 1,5 polegadas sem ter problemas de cavitação. Se você está trabalhando com motor mais alto, consequentemente você consegue passar em locais mais rasos, entendeu? Então, o jack plate, além só de performance, o pessoal pensa, o afastador em si já é muito utilizado para conseguir navegar com o motor mais alto, passar em locais mais rasos. Imagina, você levantar 1,5 polegadas, consequentemente você consegue passar num local de 1,5 polegadas mais elevado, entendeu? Por isso que muitos barcos nossos, vocês vêm passando em locais extremamente rasos, o do meu pai que estava com um 225, quase esse motor, a gente passando em local que, cara, não dava 50 centímetros de água direito, entendeu? Por quê? Tem cavalete, o motor já fica mais alto. A gente tem também o mecânico, né? Que ele seria a mesma ideia desse aqui, só que ele tem aqueles famosos parafusos e o parafuso aqui no meio, que justamente você vai com o parafuso subindo, ou tiver aqueles de manivela pequenininho, sobe e desce o motor, entendeu? E com isso a gente entra no quesito de, além de conseguir passar em locais rasos, a gente entra no quesito de esportividade. Mas para isso a gente não tem que olhar só para cá, a gente tem que olhar principalmente lá pro hélice. Bom, na grande maioria dos casos, a gente tem essa... Deixa eu sentar aqui. Pronto. Bom, na grande maioria dos casos, qual que é a medida que a gente tem? Essa parte aqui que a gente chama comumente de placa de cavitação, ela fica alinhada com o fundo do casco. Então essa parte para baixo aqui, ó, dessa parte para baixo, a gente tem contato diretamente com a água, não vai ter contato com o fundo, não tem contato, né? O resto aqui para cima tá no casco. Então, o que acontece, né? A gente tem o hélice. O hélice, geralmente, ele tem diferentes trabalhos, porque imagina, quanto mais levantar o motor, o nível da água tá pegando, vamos dizer que o nível da água tá pegando aqui. Quanto mais eu levanto, o nível da água vai chegando próximo do hélice. Porém, olha aqui, ó. O hélice tem um desenho, você tá vendo que a pá do hélice vai bem próximo da placa. Por isso que ele tem também aquela diferença para cima e para baixo, porque se estiver pegando no limite aqui da pá, ele não tem nenhum problema. Só que o que ocorre, né? A cavitação ocorre por fatores de levantar e também por fatores de velocidade. Se tem uma hélice que gira muito rápido, cria um efeito de baixa pressão e gera cavitação. Isso acontece em submarinos, por isso que não se pode mostrar a pá do submarino, porque cada pá do submarino, ela é feita para, pode-se dizer assim, teoricamente, para não ter um som, né? Não mostrar muito som. Então cada pá de um submarino é diferente e por isso que não se mostra para o pessoal não saber, não detectar o submarino através do som. Isso é só uma questão técnica, entendeu? Então, se você tem uma hélice de alumínio, uma hélice muito simples e gira muito o motor, lógico, sei lá, se esse motor girasse 10.000 rotações, ia cavitar, entendeu? Mas como vocês estão vendo, o hélice faz esse trabalho aqui. E se você levantar muito o motor, consequentemente a linha d'água baixar e começar a pegar só em parte do hélice, a gente gera esse efeito de cavitação. Só que quanto menos contato o hélice tem com a água, consequentemente fica mais leve.
consequentemente mais RPM final. E aí o que a gente pensa? Bom, se ela isso aqui que é uma 16, 17, já que vai ficar leve, vai estourar giro, eu posso meter uma 19, 20, 21, eu posso aumentar o passo, e aí que começa a sua caminhada para ganhar esportividade com o jack. E aí a gente chega naquele ponto, se você tem um hélice que tem capacidade de um trabalho de subsuperfície, como assim? O motor ele tem a captação de água lá no torpedo, lá embaixo. Se você consegue levantar o motor ao máximo que ele não superaqueça, lembrando, você pegar o motor e levantar igual doido aqui, além de cavitar, ele perdeu o contato com a água, acontece dois fatores. Vou já falar o fator do acidente, mas um deles principais é justamente a questão do motor superaquecer, beleza? Bom, o outro fator também que a gente tem que levar em consideração, eu não vou ficar mexendo muito porque tá na bateria aqui, né? Isso é para exposição. E aí outro fator que vocês têm que entender é que quando você, teoricamente, sobe o motor, você vai conseguir ter mais RPM. Consequentemente, mais RPM, você consegue aumentar a medida de passo, consegue melhorar a velocidade do motor, entendeu? Tudo isso, lembrando do princípio, só de afastar o motor você já subiu 1,5 polegadas. Se for levar uma consideração essa aqui de 6 polegadas. 1,5 polegadas, consequentemente dá mais giro, consequentemente você também já aumenta o hélice, sem ter um jack, só afastando o motor. Se tiver aquele jack manual, você pode subir também o máximo, só que esse aqui você vai ter uma ação durante a navegação que vai ajudar bastante, que eu vou já explicar um pouquinho. Então, na teoria, você subir no motor, você ganha mais giro, consequentemente você troca o hélice por um hélice maior. Mas você pode fazer um trabalho, além de um trabalho tradicional de sair de uma 17 para uma 19, você pode fazer um trabalho que esse é o trabalho que ele vai lhe dar um ganho verdadeiro. Subsuperfície, mas para isso a embarcação tem que ser uma embarcação esportiva. Lucas, eu vou pegar um transatlântico aqui, vou pegar meu barcão aqui de 8 metros com 115, que o 115 está com uma 17, eu vou conseguir meter uma 23 trabalhar de superfície? Não, esquece, barco esportivo, Bass Boat, barco pequeno com motor grande que vai conseguir esse trabalho. E aí você consegue aumentar drasticamente o passo, você sai de uma 21 para uma 24, 25, e aí essa medida de passo a mais, junto ao giro, vai dar uma diferença grande. 5, 10, 15, 20 km por hora a mais. Dá uma diferença em embarcações esportivas. Mas por que tem que ter um trabalho de subsuperfície? Porque um hélice tradicional vai cavitar, se levantar muito. O subsuperfície não. Geralmente são hélices de mais folhas, 4, 5 folhas. Porque enquanto tem 2 folhas fora d'água, tem 2 folhas dentro d'água, para conseguir manter a questão de força de empuxo para o barco não entrar num vale de perder potência. Ele não fazer isso aqui, ó. Vai, não, ele continua linear, entendeu? Consequentemente, ele perde um pouco de contato com a água, mas o passo é maior. Então ele vai andar mais, entendeu? E como funciona a questão de como a gente vai estar utilizando ele na navegação? Você tem que entender que quando você está com um passo de hélice grande, você vai matar a arrancada do seu barco, né? Você vai matar a arrancada. E se o motor tá alto, aí que você mata a arrancada mesmo. Então o barco fica extremamente ruim de arrancada. Mas isso aqui não é problema. Você baixa o motor, pô. Você baixa o motor, você gera arrasto, consequentemente o barco vai forçar mais o motor vai conseguir distribuir torque. Distribuindo torque, o barco entra em planeio. E assim que geralmente o pessoal gosta de fazer o quê? Planou o barco, levanta um pouco o jack e ajusta o trim. Porque o trim, você sempre quer manter o motor na medida mais retilínea possível. Não quer ter angulação. Porque se tem uma angulação muito baixa, está gerando uma força de proa para baixar. Se tem uma angulação muito alta, você tem a tendência de levantar muita proa da embarcação. Então, depois de você ajustar o trim, deixar o motor mais reto possível, para ele fazer a embarcação somente ir para frente, não ir para cima e nem para baixo. E para cima você tem problema, ouviu já falar. E para baixo você cria arrasto, o barco vai ficar encostando proa na água. Você, depois de ajustar a altura do trim, você vai dando toques no jack, consequentemente mais giro, mais velocidade, entendeu? Só que tem que tomar um pequeno cuidado. Tem embarcações que elas têm uma capacidade de levantar o motor muito, porque é uma embarcação muito esportiva. E se você levantar o motor além do limite daquela embarcação, o motor perde o contato com a água. E é que você está vendo o que tem lá embaixo no motor? Tem um lemezinho. Aquele leme guia a direção da embarcação, tá? Se você tira o leme quase de contato com a água, se ele perde o contato, ocorre o famoso blowout. E a embarcação, consequentemente, perde a traseira, pode-se dizer assim, dá uma traseirada igual um carro tração traseira e sai sem rumo. Às vezes a embarcação vira, cai, o motor, por causa, quanto mais alto o motor tá, a tendência dele é se mexer mais porque tem um braço de alavanca maior.
aí pode dar um problema grande, você ter um grande problema. Mas isso são embarcações bem esportivas e em velocidade muito alta, tá? Tô falando, não é você que vai querer andar 50 milhas, tô falando de um cara que andar 70, 80 milhas, que tá tendo um trabalho gigantesco de sustentação no casco, questões de hidrodinâmica, entendeu? Então esse vídeo que eu queria trazer para vocês, vale a pena ter um brinquedão desse aqui? Um afastador é muito legal. Eu recomendo, por exemplo, vamos começar aqui. O afastador, eu recomendo para todo mundo, cara, você ter um afastador quase. Você tem um afastador, você tem um cavalete fixo na embarcação. Eu vou até falar esse vídeo aqui para quem for cliente nosso, tudo for adquirir a embarcação, isso é muito bom. Aí a gente entra o jack mecânico, que é melhor ainda, porque ele além de afastar, você consegue ainda fazer um ajuste fino de altura. Porque se você coloca o afastador, você só, deixa eu pegar aqui o celular aqui rapidinho para vocês, só para vocês entenderem, a regulagem que você vai ter se só usar um afastador, não tem nenhuma regulagem no cavalete, se você tem só essa regulagem de polegadas. Lá no manual que eu tenho, não, você já tem uma regulagem mais precisa. E nesse aqui, você tem uma regulagem durante a navegação, cara. Você vai lá durante a navegação, você dá um toque, ó. Olha o tanto que sobe num toque. Olha o tanto que sobe num toquinho, entendeu? Então isso também ajuda demais. Você que tem um barco, qualquer barco eu recomendo jack manual e um afastador. Isso aí para qualquer barco eu acho válido, com motores 40 HP para cima. Motor menor, como o motor não tem potência e provavelmente não vai ser um barco super esportivo para motor pequeno, não vai ter tanta diferença. 40 para cima já tem um ganho legal. Lucas, jack hidráulico, se você, além de você ter um conjunto, barco e motor, que lhe dê capacidade de ter esportividade, você souber extrair. Não adianta nada você comprar e não souber extrair. Tem que saber extrair, tem que saber a hora certa de regular o trim, dar um toquinho no jack, baixar o jack e tudo. Porque não é só, trim vai subindo igual um leso. Não, não é assim que funciona o jack. Às vezes, se levantar demais é pior, entendeu? Você perde desempenho, você perde, como pode dizer, o grip com a água, isso aí atrapalha. Então, se você quer aprender, né? Porque cada embarcação é um comportamento. Não tem, vou fazer uma escola. Não. Vou comprar embarcação, você vai testando até você conseguir extrair o máximo. Se você quer fazer isso tudo mais, também é uma boa opção. Aqui eu já recomendo para motores, cara, eu não vou mentir. Se você tem um 60, já consegue tirar bastante coisa. Só que tem um problema. 60, 90, 115, é difícil encontrar uma hélice boa para fazer isso, entendeu? Lembra que tudo é um conjunto. É difícil encontrar um hélice bom. Por isso que é legal o jack para 150 HP para cima, que aí você já tem uma gama de hélice aqui no mercado. Não, mas eu quero comprar um 60, eu consigo arranjar um hélice para isso. Aí também vale a pena. Lembrando que tudo vale do investimento, não sei o preço aqui que ele vai ser, e quando eu souber o preço eu faço vídeo para vocês, beleza? Então, oração, você já sabe, no canal, vai com mais forte, vai de Titã.